Olá, o meu nome é Pedro Macedo, sou médico psiquiatra e trabalho em envelhecimento há mais de 20 anos. Até agora contamos histórias da longevidade e fizemos comentários sobre as mesmas. Agora vamos abordar temas da longevidade, ou seja, vamos diretamente ao problema e preocupamos com aquilo que são as questões das pessoas que vivem mais anos. O tema de hoje é ageísmo em tempo de pandemia. Já explicamos o que era ageísmo. Ageísmo é um preconceito, é a forma discriminatória com que se olha as pessoas com determinada idade. E neste caso estamos a falar do processo de longevidade. O que é que aconteceu durante a pandemia para nós podermos falar de ageísmo? Aconteceram muitas coisas. Mas houve coisas que foram essenciais. Uma delas foi a questão do isolamento. E falamos de isolamento e não de solidão. Isolamento é distinto. Isolamento é uma privação compulsória das pessoas, dos seus contactos, até mesmo dos estímulos sensoriais. Nós, face a um preso, não falamos de solidão, falamos de isolamento, o que é diferente. Anteriormente, naquele tema Não se deixa perrear, nós falamos do que era a perda de partes da própria pessoa, da sua saúde, por a pessoa estar numa situação onde deixou de poder ser ela própria, de se afirmar como ela própria. E durante esta pandemia, isso aconteceu. Aconteceu não só com a questão do isolamento, mas também com uma outra questão, que foi o medo. O medo que as pessoas tiveram. Acima de tudo, o medo da morte. É o medo de uma ameaça incerta e desconhecida. O medo de sofrer. O medo de não ter cuidados. O medo de poder ser discutido se pode ir ou não pode ir para o ventilador. Foi frequente e continuou a vir esta expressão. Só peço a Deus que me leve. Pioraram a marcha, as dores, o equilíbrio. A pessoa sentiu-se mais velha. Como dizia um doente, deem um mergulho na velhice. Foi como se caísse num poço. Tudo isto aconteceu em nome da pandemia. E vão-me perguntar, mas tinha que ser? Podia ter sido feito de outra forma. Se as pessoas fossem ouvidas, se tivesse atenção a coisas como o contacto da pessoa, o evitar que as pessoas tivessem como momento importante e estimulante da sua vida o estarem diante da televisão em que iam ouvindo notícias sobre a morte das pessoas mais velhas, o que acontecia nos hospitais, o que acontecia nos lares. Tudo isso levou a que se instalasse uma depressão profunda, que se instalasse uma ansiedade enorme e que se instalasse um medo do desconhecido. Do que é que lhes poderia vir a acontecer? Do sofrimento. E havia alternativas? Havia. Podia-se ter tido mais cuidados. E em alguns sítios fizeram-se com grandes resultados. Preocuparam-se em pequenas coisas, em formas de estar com a pessoa, em aplicação de rotinas que foram alteradas para que se conseguisse evitar a contaminação, mas simultaneamente poder promover a vida a estas pessoas. Percebemos que a questão não estava tanto em haver grandes meios, mas sim na cabeça daqueles que ajudavam e estavam a cuidar destas pessoas. Para concluir, deixo esta frase: não são a vida, o respeito e a dignidade da pessoa o mais importante?